Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu portfólio, sobre toda a experiência, né, que eu tive nos trabalhos, né, e sobre focado mais na programação, né, mas vou falar também um pouco sobre meus trabalhos anteriores, né, que também acrescentaram muito no que eu sou hoje, né. Então eu tenho esse portfólio aqui, né, felipecurte.vercel.app. Eu já tenho ele há algum tempo e estou sempre atualizando, né? Sempre colocando coisa nova, tecnologia que eu aprendo, experiência que eu tive, né, em outros trabalhos, projetos. Então aqui, né, tem as minhas redes sociais, GitHub também, né, repositórios, LinkedIn e meu currículo em PDF. Ele vem assim. Quem quiser aí baixar ou passar para alguém, pode ficar à vontade. Então, aqui é a parte inicial do site, né? Aqui está falando um pouco sobre mim, né, sobre a minha experiência mais, né, em relação a desenvolvimento, né, informática. Aqui um resumo, né, sobre mim e os projetos que eu fiz, né. Esse ano de experiência aqui está baseado no GitHub. Eu acredito que eu tenho um pouco mais, bem mais de experiência em relação à informática, né. Porque antes eu era técnico, eu já trabalhei com design também, já fiz várias outras coisas dentro desse meio da informática, né. Trabalho, acho que desde os 15 eu já estudo informática, né? Que eu comecei a fazer curso de manutenção, né? Então fui evoluindo, né? E aí esse valor aqui está pegando na métrica do GitHub. Então tem 5 anos que eu tenho um projeto no GitHub, no primeiro projeto. Aqui o total de projetos no GitHub, né? Tem mais projetos, mas são de empresas, né? Ou estão privados, né? Aí não aparece nessa conta. Tecnologias dominadas, né? Eu botei uns valores abaixo aqui, né? E linguagens utilizadas. Então, eu comecei aprendendo PHP, né? Comecei aprendendo PHP, HTML, né? CSS e PHP. Migrei para o JavaScript também, né? Depois TypeScript, aprendi banco de dados também, junto com essa parte de PHP, né? E depois eu fui para o Go, na experiência que eu vou contar da minha última empresa. Dominei essas tecnologias que estão aqui, né? Não sou tão experiente em algumas como em outras, né? Igual trabalhei bastante com Next, com Laravel, Tailwind, né? Eu uso bastante atualmente, React Native, eu já fiz alguns aplicativos. Então tenho experiência com algumas, né? Já trabalhei numa empresa que usava CodeIgniter, a outra era Next, né? A outra era Vue. Então varia muito de empresa para empresa, né? Aí eu gosto sempre de estar colocando aqui as tecnologias que eu já mexi, né? Que eu já trabalhei, seja em curso ou em empresas que eu já tenho alguma experiência. Aqui está a minha formação, né? Toda essa aba aqui é de formação e depois eu vou falar sobre minha experiência de trabalho. Então eu fiz faculdade, né? Lá em 2015, né? Sou graduado em Gestão da Tecnologia da Informação. Depois eu comecei a virar tutor, né? Que eu também vou falar um pouco sobre minha experiência de trabalho daqui a pouco. Então eu fiz esse curso aqui, né, de tutor EAD, quando eu virei tutor, né? Então eu também tenho uma certa formação na educação, né? Depois eu fiz pós em desenvolvimento web full stack e pós em administração de banco de dados, que é uma área que eu gosto muito de lidar com banco de dados. Também fiz um curso bem grande, né, que foi o da Rocket City, na parte de programação. Então aprendi React lá, React Native e Node. Esse curso ele é bem grande, fiquei um ano fazendo ele. E eu considero o meu inglês avançado, né? Fiz Cambly e fiz também um curso de inglês inteiro, né? Na época da adolescência, mas eu não tenho certificado dele. Então eu falo bem também inglês, né?
Aí voltando para a experiência de trabalho, né, que eu tive. Depois eu vou ajustar essa aqui que ficou fora da ordem. Na verdade, ela está duplicada, né? Essa parte aqui eu vou apagar. Então, telecobrança, né? Quando eu era adolescente, né? Pré-adolescente, né? Eu fui estagiário no Nalim, né? Que é uma loja aqui da região. E eu trabalhei com telecobrança, né? Então, desde lá eu já me destacava muito em relação à tecnologia, né? Porque eu tinha que lidar, né, com o sistema lá de telecobrança e fazer a cobrança, né, de call center, né? Então, eu usava aquele headsetzinho, tinha um telefone, um celular, né? E eu ficava cobrando os clientes, né? Tinha que ver o número do cliente, ligar, cobrar, né? E eu evolui muito na questão de fala, né? Já né, nessa área, né? Apesar de eu ser bem tímido quando eu era adolescente, né, eu acabei evoluindo muito graças ao Naim, né, nessa área de telecobrança. Então fiquei lá por um ano, né, e me destaquei lá, né, consegui uma experiência, também tive uma certa promoção lá dentro, passando por uma cobrança especializada. Depois, lá com meus 18 anos, eu fui para essa empresa aqui, fui trabalhar como vendedor externo, né, da Six. Lá eu trabalhava com vendas, né? É, venda daquela maquininha de recarga, né? E chips. Então, administrava o sistema também lá da empresa, né? E fazia toda essa área, né? De propaganda, tinha que colar adesivo, né? Escolher a melhor área para colar o adesivo, fazer as vendas, né? Gerenciar tudo que eu vendia, né? Prestar conta para a empresa, convencer, né? O cliente a comprar, ver qual era o melhor resultado para ele. Então eu fiquei lá 3 anos, né? Aí nessa época, na época do Nalim, né, como eu tinha falado, eu já estava estudando informática também, fiz curso técnico dentro de manutenção, já consertava computador também naquela época. Então nessa época que eu tinha mais experiência ainda, né? E eu fui fazer faculdade também, nessa época de 2012, né? Tanto que aqui, ó, em 2015 eu terminei minha faculdade. Aí, então aconteceu tudo junto, né? Nessa época eu tinha 18 anos, tirei carteira de motorista, né? Fiz faculdade, comprei meu carro, né? Cresci muito nessa empresa também, né? Fiquei lá 3 anos e evolui muito, né, nessa área. Depois eu virei técnico, né, em TI na Secretaria de Educação de Magé. Lá então é que eu comecei a aprender tudo, né, sobre informática. Já estudava um pouquinho de programação na faculdade, né? Passei a evoluir mais ainda na secretaria e lá eu peguei um pouco de tudo, né? Como tinha muita gente ali de diversas áreas, né? Eu aprendi a trabalhar com design ali, né? Editei vídeo algumas vezes para um freelance para fora. Estudei bastante ali dentro também, né? Então aprendi a editar também a parte de imagens, né? Aprendi a usar banco de dados, né? Ali dentro e criação de sites também, né? Além de todo o processo de manutenção, né, de computador e rede, né? Também fazia muito isso ali dentro. Também vi Linux, né, vi vários outros sistemas operacionais, né? Administrei alguns sistemas também que precisavam ali dentro, né, da secretaria, planilhas, tudo que precisava de auxílio técnico, né, eu também estava disposto a fazer. Nesse meio tempo eu também, né, virei tutor, né, do CEDERJ, né, que é uma universidade aqui de Magé, né, tem um consórcio no Rio inteiro, e lá eu virei técnico também dessa universidade, né? E depois virei tutor de informática. Aí eu também evolui muito, né, nessa parte de apresentação, né, de dar aula, né? Então, lá eu dou aula até hoje, né? Desde 2018, né? Então, basicamente 8 anos, né? 7 a 8 anos. Aí eu cresci muito nesse meio também, né, da educação, já trabalhando, né, na Secretaria de Educação e também no CEDERJ, né? Então, lá eu dou aula até hoje, né, falo muito sobre Linux,
o LibreOffice, né, conceito de internet, algumas aulas um pouco avançadas, né, sobre esse tema. Web 2.0, né, toda a revolução tecnológica, computação em nuvem. Então eu falo bastante nesses temas, né, sobre informática básica, né, lá, porque lá são cursos de outros cursos, né, não são cursos específicos de informática. Lá eu ministro aula para curso de pedagogia, matemática, biologia e ADM. Então, é, todo esse período, né, também dei aula nesse curso, né, tive outras experiências de aula também, né, que foi em alguns projetos menores, né, e também em cursos técnicos, que eu dei aula também na Microlins, né, mas como lá não dava certificado nem nada do tipo, eu nem incluí aqui. Mas já dei aula também, né, de manutenção de celular e computadores. Nesse tempo, né, que eu estava aqui na educação, eu também aprendi a consertar celular, né? Então, eu também fazia alguns freelances, né, de celular e depois comecei a dar aula também disso. Aí, né, em 2003, 2023, né, que vem a minha área de programação, né, em si, né? Além de eu já ter passado pela Secretaria de Educação, eu consegui nessa empresa aqui, né, no Instituto, né, de Desenvolvimento e Pesquisa, fiquei um tempo como suporte lá e virei analista de sistemas. Aí lá eu comecei a trabalhar, né, com CodeIgniter, sistema de banco de dados era Postgres, HTML, CSS, mexi muito com Bootstrap, né, na época, e jQuery, né? E lá era um sistema também, né, de suporte à educação. Aí eu cresci muito na área de programação nesse período, né? Ganhei muita experiência. Também comecei depois a pegar um aplicativo, né, que surgiu a oportunidade lá dentro da empresa. Eu trabalhei com React Native. Eu já estava fazendo o curso, né, da Rocket City e acabei trabalhando também, né, além do CodeIgniter, com o React Native. Aí fiquei algum tempo fazendo freelance, né, na área da informática, na área de na área de programação, né? E depois fui para A4PM, né? Essa empresa também foi muito boa. Gostei muito de trabalhar lá, adquiri muita experiência, né, sobre gestão de projetos e como funciona uma empresa mais estruturada, né? Aí a gente tinha setor de teste, vários outros setores diferenciados, né? Então, também cresci muito como programador dentro dessa empresa. E eu já estava fazendo alguns freelances para essa outra empresa aqui que eu vou falar daqui a pouco, que eu fiquei mais tempo. Então, fiquei na i4PM, né, durante esse período. Aí lá eu trabalhava com Vue, né? Eu era desenvolvedor full stack mobile, né? Lá eu trabalhava com Vue, HTML, CSS e Node.js, né? Lá a gente lidava com API, né, em Node.js, o banco de dados era MySQL. Também tinha algumas áreas que precisavam ser mais rápidas, né, que era com Firestore, né? Aí eu lidei com esses dois bancos e com React Native na questão dos aplicativos, né? Algumas das minhas competências foram trabalhar nesse desenvolvimento, né, de diversas áreas menores, né? Também fiz videochamadas, né, que foi uma experiência muito boa. Eu trabalhei com videochamada, criando, né, videochamada. Lá era um sistema de medicina, então o paciente, né, ele entrava em contato com o médico e depois entrava em contato primeiro com o enfermeiro, né, e depois o enfermeiro redirecionava para o médico. Eu tinha que fazer toda essa regra de negócios, né, com as videochamadas. É, Fiz notificação por e-mail também, né, em relação a algumas formas de pagamento que aconteciam ali dentro e criação de dados em lote, né, que a gente precisava fazer na época. Aí, logo junto, né, logo após, eu também trabalhei na Tridar, né? Então,
eu também adquiri várias tecnologias diferenciadas ali dentro, né? Essa empresa já é uma área financeira, né? Então era um mercado de ações, né? Uma plataforma de ações. E lá eu fiz dashboard, né? Relatório, muitos gráficos. É, trabalhei lá com Laravel, né? E depois fiz toda a migração do sistema, né? Para Next.js com API em Go. Então antes o sistema era em Laravel, né? Então trabalhava com banco de dados lá também, né? MySQL. E depois eu migrei, né? As regras dos sistemas, né? Isso tudo com design no Figma, né? Na E4PM também, né? Então a gente tinha que trabalhar com design exatamente conforme estava no Figma, né? E fazer todas essas mudanças, né? Aí eu evolui muito na questão do Next.js, né? Eu nunca tinha trabalhado exatamente em experiência de trabalho com ele, né? Só tinha feito os cursos da Rocket, né? Que eu cheguei a aprender. React, né? Dentro do Next. Laravel antes, né? Node um pouquinho, bem pouquinho. E API em Go, né? O Go também eu aprendi todo ali dentro da Tridar, né? Então eu evolui muito também nessa área, né? Cheguei a mexer com Redis também, né? E o WebSocket e Fix, né? Que é um protocolo muito diferenciado. Fix é um protocolo só para ação financeira. Aí lá também eu evolui muito, né? Eu já estava fazendo a faculdade de administração de bancos de dados, então o banco de dados lá era imenso, né? E eu modelei boa parte desse banco de dados, né? Criando o trigger também, né? A gente desenvolveu boa parte da regra de negócios, né? Porque a API do sistema financeiro lá, a parte de fixa era diferenciada, né? Então eu trabalhava com duas APIs diferentes, né? Aqui na E4PM também tinham várias APIs, né? Eu trabalhei aqui também com API em Laravel e as outras em Node, né? Mas a maior parte era em Node. Aqui era o contrário, né? A maior parte era em Go, né? E eu peguei um pouco de Laravel. E cheguei a fazer o WebSocket no final também, né? Aqui eu não estou mais nessa empresa, né? Eu saí tem acho que 2 meses. Eu vou atualizar aqui também no meu perfil, né? Então, essas são as minhas experiências de trabalho. Atualmente eu estou fazendo freelance, né? Então eu estou postando um pouco mais, né? Porque nenhum desses projetos, né, devido a ser de empresa, né, privada, eu nunca postei nem em LinkedIn, né, nem em trabalho. Só algumas postagens que eu fiz, mas muito rasas, né, sobre essas empresas que eu trabalhei. Então, aqui eu tenho um portfólio dos projetos pessoais meus, né? Esse foi um aplicativo que eu fiz, né, um gestor de tarefas, né? Ele está na Play Store e aí eu estou colocando, né, tudo aqui no meu site. Tem esse outro, né, que ele é mais especializado, né? Ele tem notificação. Então, além dele da gente gerir as tarefas, né, ele também faz notificação. Isso aqui foi um site, né, que eu fiz privado, né? Aqui são vários outros sites também, né? Esse aqui é para um curso de confeitaria, né? Esse aqui já é para uma oficina. Esse aqui é para uma loja de venda de carros, né? Então eu fui colocando o PDF, né, de todos os sites aqui. Aqui são sites mais simples, né? Aqui também, né, mais um site. Aqui também é uma autopeças, né? Aqui já é uma loja, um plano de benefício, né, de plano de saúde. Aqui é um site que eu criei para criar links amigáveis, né? Hoje em dia ele não está mais funcionando. Aqui também, né, para plano de saúde, né? Aqui o foco já é mais entrar em contato, né? Então o cliente já preenche o formulário diretamente, já envia os dados direto para o WhatsApp da empresa, né? Essa aqui é a minha plataforma de educação, né? Que eu falei sobre ela em outro vídeo.
Eu vou deixar na descrição também esse vídeo, né? Eu falei da minha plataforma. Aqui é um site que eu criei, né? Como eu trabalho também com manutenção, né? Eu sempre tive essa vontade, né, de criar um site que desse para testar todos os dispositivos que eu trabalhava. Então, esse site ele testa no teclado do computador, ele testa áudio de celular, o computador, microfone, vibrador, né? Velocidade de internet, touchscreen, sensor de presença, né? E ele tem algumas dicas também, né, de outros sites, como o de testar a saúde do HD, né? Então, é um site que eu estou sempre alimentando também, né, com coisa nova que eu sinto necessidade na parte da manutenção, né? Então, ajuda alguns amigos meus, né, que também trabalham na área e também acaba me ajudando. Então, é uma ideia que eu gosto bastante de estar sempre mexendo nela. Eu tô com outras ideias também, né, que eu acabei não colocando aqui ainda, mas logo logo vai entrar. Esse aqui é o mais novo site também que eu criei, né? Esse aqui foi para também é um freelance, né, para uma imobiliária, né? Então esse aqui o cliente ele tem todo um perfil, né, de administrador e lá dentro ele vai conseguir postar, né, os imóveis, né, para alugar ou para vender dentro da imobiliária. Aí eu também pretendo fazer um vídeo sobre ele, mas acabou que ainda não deu tempo. E esse aqui o último projeto que eu criei, né? Ele é um cardápio online. Também vou fazer um vídeo, né, sobre ele falando sobre esse cardápio. Ele está em fase de teste ainda na questão do pagamento. Então, qual é a ideia dele? Cliente, né, de restaurante ou lojas, né, de alimentação, né, consigam criar um cardápio online, né? Eu pretendo vender ele de várias formas, né? Mas aí o cliente ele vai acessar ou por link, né, ou por QR Code lá dentro do restaurante, né, e já vai entrar no menu do restaurante. Aí logo mais para frente a gente fala melhor sobre ele, né. Aqui tem alguns serviços que eu faço, né, que é desenvolvimento, né, web mobile, né, que eu tenho bastante experiência, suporte remoto, né, manutenção ou dúvidas ou dicas, até mesmo aulas, né, eu consigo fazer esse suporte remoto. Faço diversos serviços desse tipo. Administração de banco de dados, né? Que é uma, como eu falei, uma área que eu gosto bastante, né? Auditoria de sistemas, né? Eu já fiz também algumas vezes, acaba sendo confidencial, né? Então já trabalhei também com auditoria, né? Verificando regra de sistema, se está tudo ok no contrato e análise de requisitos dentro dessa área também, né? E por fim, análise de requisitos, né? Todo esse processo, né, de freelance acaba envolvendo um pouco disso tudo que está aqui nos serviços, né? Então, para eu entender melhor, né, qual é a regra de negócio do cliente, eu preciso fazer nessa análise de requisitos e colocar em prática, né, com desenvolvimento e até mesmo algumas áreas de suporte, né, caso dê algum erro no sistema, caso tenha alguma feature nova para desenvolver ali dentro, né. Por fim, a minha área de contatos, né. Nesse site também a gente tem um botão, né, de Dark Mode, né, para deixar o modo noturno, que é uma coisa que eu gosto bastante em deixar visível em qualquer site, né? Porque para eu que sou programador, né, para algumas pessoas que acabam ficando direto no computador, né, é muito importante o modo noturno, né? Para prejudicar menos a nossa vista. Aqui eu acho que não vai aparecer que eu tô com a minha webcam aqui, mas aí vocês podem entrar no site, né, e testar aí o Dark Mode. Então é isso que eu queria falar um pouco hoje, né? Queria apresentar todo o meu portfólio, minha experiência de trabalho e deixar disponível aí, né, para caso alguém queira entrar em contato e precisar de algum serviço, né, ou me oferecer alguma vaga, eu fico à disposição. Valeu aí, pessoal, obrigado e sucesso aí a todos.